O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país está dando uma surra no Irã no conflito no Oriente Médio, mas ressaltou que a grande onda dos ataques ainda está por vir. Declaração que ocorreu mais cedo em entrevista por telefone à CNN. Trump afirmou que as forças americanas projetaram de 4 a 5 semanas dessa guerra com o Irã, mas que pode ir além disso. Todo mundo está acompanhando, né? Desde o final de semana, quando começaram esses conflitos, esses bombardeios que resultaram na morte do líder supremo, Ali Khamenei, e de outros chefes militares. O Irã confirmou mais cedo o fechamento do Estreito de Hormuz, a principal rota marítima para o escoamento do petróleo do Oriente Médio, e diz que vai incendiar qualquer navio que tentar passar no local. É aí que essa história pode impactar diretamente na gente, e digo a gente enquanto população, Berta, porque pode impactar no bolso do brasileiro, né? Os custos por aqui podem ficar mais caros, porque está tudo muito interligado. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, colegas da bancada. Boa noite, amigos da Itatiaia. Olha, nós temos... Trump ataca o Irã e não por necessidade, Alain, atacou por uma opção política, até muito influenciado ali por seu entorno mais radicalizado no governo pró-Israel. Portanto, Trump quer mudar o regime do Irã. E, ao matar esse líder espiritual, Ali Khamenei, o que ele consegue é expandir esse conflito para todo o mundo islâmico, não é? Nós estamos, inclusive, países que são aliados dos Estados Unidos ali na região, né? O sucessor de Khamenei, nesse contexto hoje, ele poderá, inclusive, vir de grupos mais radicalizados no Irã. Então, a morte desse líder espiritual não acaba, em definitivo, com o regime. E, detalhe, é uma guerra bastante complexa. Você veja que, até aqui, o Irã atacou, além de Israel, 7 bases norte-americanas nos Emirados, em Catar, em Bahrein, no Kuwait, Arábia Saudita, na Jordânia, no Iraque, uma base britânica em Chipre. E tudo isso... Agora, para dizer o seguinte, sim, o Estreito de Hormuz, que é a principal rota que conecta a saída do petróleo do Golfo para o mundo, foi fechado. Isso vai ter consequências. As ações das petroleiras, inclusive Petrobras, estão subindo. Vai ter consequências, sim, nos preços de petróleo no mundo todo. E a gente não sabe, embora Trump esteja dizendo, e é natural que o faça, que vai ser uma guerra de 4 semanas, é completamente imprevisível a duração desse conflito. Ô Pedro, muita gente diz que você sabe como é que começa uma guerra, mas nunca sabe como é que termina, né? O Trump está tentando controlar a narrativa. Tem muita gente comparando com a situação que ocorreu na Venezuela, de lá e tirar um líder, no caso, prendeu o Maduro, agora eliminou um líder, só que rapidamente, no caso do regime lá do Irã, outro já foi indicado. Como é que o governo brasileiro, inclusive aí na capital federal, aí em Brasília, está vendo essa história? Tem impactos políticos e tem questões econômicas. Boa noite, bem-vindo. Exato, Alain. Boa noite para os debatedores e para quem está acompanhando Conversa de Redação. Hoje foi um dia muito movimentado aqui em Brasília em razão dessa situação que está acontecendo no Oriente Médio, né? A gente teve declarações do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também a gente teve Celso Amorim, que é o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, já foi chanceler brasileiro, tem uma vasta experiência, especialmente quando a gente fala ali da região do Oriente Médio, e são declarações bastante pessimistas. A Berta falava sobre essa imprevisibilidade, né, sobre essa questão do preço do barril do petróleo e também o temor como um todo, né, da segurança mundial, já que a gente está falando de guerra em que a todo momento está citando aí casos de bomba nuclear, enriquecimento de urânio. Então, o mundo vive um momento muito turbulento e esse pessimismo foi notado aqui nas autoridades brasileiras. Ainda não está se falando sobre economia porque tudo ainda está muito incerto, né? Essa notícia mesmo agora do fechamento do Estreito de Omar, né? E que afeta o preço do barril do petróleo já era esperado, né? Mas isso foi agora, o governo brasileiro tem monitorado, tem recebido informações por parte do Itamaraty, e o Exército Brasileiro também tem reunido informações a respeito desse ataque
ataque dos Estados Unidos e também de Israel que está acontecendo em Irã e também essa contraofensiva por parte do Irã. Mas, em particular, me chamou muito a atenção uma fala do ministro José Múcio Monteiro, que é o ministro da Defesa, sempre muito pacifista, né? O ministro da Defesa que talvez jamais gostaria que uma bala sequer fosse disparada pelo Exército Brasileiro, mas ele demonstrou bastante preocupação com a questão mundial e também com as forças brasileiras, né? Porque, segundo ele, o mundo tem se militarizado, essa é uma tendência, né? Os países investirem nas suas forças armadas, na compra de tecnologia, nesses mísseis balísticos, né? Que hoje em dia a guerra, você tem pouquíssimas baixas por parte de quem está atacando, né? Você taca míssil ali, quem morre é a população, você acerta ali um alvo ou outro, né? Mas a população tem pagado esse preço. Os Estados Unidos, até o último levantamento que eu fiz aqui, teve 6 baixas, né? Diante de um total de mortes aí no Irã, que é muito relevante, né? Então, o ministro José Múcio Monteiro falava sobre esse investimento. Tem um projeto aí que ele até citou, que é para que pelo menos 2% do PIB seja investido nas Forças Armadas. Hoje ele diz que esse investimento não passa de 1%. Então, fica essa preocupação com relação a esse investimento, porque o Brasil tem outras prioridades, né? Saúde, educação, moradia. Mas ele diz que isso não pode ser... Infraestrutura, exatamente. Diz que isso tudo não pode ser desprezado. Mas, nesse momento, o Brasil agora passa a se preocupar também com a sua guarda em específico, porque, né, a gente está sujeito aí às vontades dos Estados Unidos, da Rússia e da China, países que a qualquer momento podem atacar. Ô Mardélio, alguns meses atrás, os Estados Unidos fizeram uma ofensiva, nada parecido com agora, afinal de contas, você acabou matando o líder do Irã, mesmo que tenha sido substituído, mas é uma baixa importantíssima, é um golpe ali no regime iraniano, mas houve essa aproximação entre Estados Unidos e Israel nessa ofensiva, e muito se falou politicamente também da ligação do Brasil e do presidente Lula com os iranianos e tudo mais. Como é que você está vendo essa história? Inclusive, você acha que é algo que pode respingar politicamente, já que estamos em um ano de eleições? Boa noite, Mardélio. Pois é, Alan, já está respingando na política aqui brasileira e como tudo que tem acontecido recentemente está caindo na polarização, né? Boa noite para você, boa noite aos debatedores, aos nossos ouvintes. O que é importante a gente destacar, Alan, que esse é um assunto muito complexo e que não dá para colocar em 2 caixinhas, como está acontecendo nas redes sociais, entre esquerda e direita. Vou tentar explicar aqui rapidamente para o ouvinte ver a complexidade dessa situação envolvendo esse conflito. Ontem, Alan, aqui na Avenida Paulista, a gente teve a manifestação de grupos da direita protestando contra o governo Lula e contra ministros do STF, e eu encontrei com iranianos e descendentes de iranianos que estavam comemorando a queda, a morte desse líder pelo governo dos Estados Unidos e também por Israel. Inclusive, eles estavam comemorando ali do lado de bandeiras de Israel. Disseram que é a vitória do povo iraniano e a vitória da liberdade do povo que estava sofrendo há quase 4 décadas na mão desse líder. É o que disse esse grupo por aqui. Iranianos que moram em vários pontos do país, inclusive nos Estados Unidos, também comemoraram esse ataque. Inclusive, isso aconteceu também em território iraniano. Mas, Alan, essa é uma situação muito complexa. Por exemplo, a sociedade americana, aqui, como eu destaquei, esse ato aconteceu em uma manifestação da direita aqui na Paulista. Os principais nomes da direita têm elogiado a postura dos Estados Unidos e de Israel. Mas nos Estados Unidos, pessoas ligadas àquele movimento, ao MAGA, né, o Make America Great Again, que é um movimento ali de patriotismo nos Estados Unidos, nem todos os americanos patriotas estão defendendo esse ataque. Para o ouvinte ver que a complexidade da situação. Segundo pesquisas, a CNN levantou alguns levantamentos, fez uma reunião ali dos principais levantamentos, apenas cerca de 30% dos americanos estão apoiando este ato. Por quê, Alan? Porque o Trump, lá atrás, você vai se lembrar, os debatedores também, ele chegou a prometer durante a campanha que não entraria em guerras, não gastaria dinheiro dos americanos, com guerras, que ia defender ali a questão interna, a soberania americana, investir no povo americano. Então, isso é visto com maus olhos por parte da população americana, porque Trump, pelo menos inicialmente, está descumprindo essa promessa, porque fez essa ofensiva para cima da Venezuela, agora também essa ofensiva para cima do Irã. E a gente tem que destacar nela a situação da Venezuela e do Irã é bem diferente no que
tange à defesa. O poderio bélico do Irã é muito superior ao poderio bélico da Venezuela, dada a velocidade que conseguiu depor o Maduro em território venezuelano. Essa situação na Venezuela foi bem pontual. Trump conseguiu até ter ali um certo retorno político em cima disso, mas essa situação no Irã, repito, cerca de 30% da população está apoiando com convicção. Cerca de 60% se manifestando de maneira contrária, segundo uma reunião dos principais levantamentos, as principais pesquisas feitas em território norte-americano e levantadas pela nossa co-irmã CNN Brasil. Então, é um assunto muito complexo, não dá para a gente explicar aqui em poucos minutos e nem dá para colocar em duas caixinhas, Alan. O conflito está só começando, né? Está se espalhando por outros países do Oriente Médio, como bem destacou, aberto. A gente vai acompanhar, porque nessa roleta do Trump, aí cada hora a mira dele está para um lugar, nesse momento está de volta no Irã.